Hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo a humanidade está colhendo os resultados das suas más escolhas, né? As escolhas que os homens fizeram, hoje eles estão, infelizmente, recolhendo maus resultados. Mas isso não é tudo. Interessante que, hoje, quando a gente liga a televisão para ver uma notícia, as pessoas só falam daqui 10 anos, daqui 20 anos, só falam em coisas ruins, né? O homem não tem mais esperança. Eles não pensam a longo prazo, né, devido às condições atuais. Então, por isso que a gente vê o tipo de pessoas hoje, que nós encontramos que a Bíblia fala lá em 2 Timóteo, que nós vamos ler, né, daqui a pouco, porque eles não têm esperança, então eles acreditam que o mais importante é fazer o que eles puderem fazer agora. Então eles colocam a si mesmo como a coisa mais importante, né? Satisfazer os seus desejos. A situação no mundo está tão caótica, né? Talvez eles pensem assim, por que eu vou pensar no futuro, né? Bem, para nós que estudamos a Bíblia já há bastante tempo, nós sabemos que esse tipo de pessoa iria existir nos dias atuais. Convido os irmãos a lerem comigo, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo. E ele disse ali no terceiro capítulo, né? O tipo de pessoas que existiriam no tempo do fim. Ele falou, olha, mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. É o que nós estamos vendo, né? E que tipo de pessoa existiria? Homens amarão a si mesmo, homens que amarão o dinheiro, que serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e desleais. Então, esse é o tipo de pessoa que nós encontramos hoje no mundo. Claro que para nós, que seguimos o padrão da Bíblia, nós sabemos que esse tipo de pessoa, a Bíblia já falava que existiria, é um sinal dos últimos dias. Interessante que essa palavra, quando Paulo escreveu essas palavras lá, né, há 2000 anos atrás, ele estava falando sobre o tipo de pessoa que pensaria só em si mesmo, né? Pessoas egoístas. E esse não é o padrão que se espera de um cristão. Um cristão, alguém que segue os padrões de Cristo, ele deve colocar os interesses das outras pessoas em primeiro lugar. É por isso que se fala amor abnegado, né? O amor que você dá sem esperar receber algo em troca. Então, nós observamos aqui na carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo, 1 aos Coríntios, o capítulo 10, e o versículo 24. Então, veja o padrão de pessoa que um cristão tem que ser. Ele diz assim, que cada um persista em buscar não a sua própria vantagem, olha só, mas a da outra pessoa, né? O padrão do mundo é totalmente diferente, né? Cada um quer salvar a sua pele, né? Os outros que se virem, né? Podemos dizer assim, né? A gente vê isso no trânsito, a gente vê isso em fila de banco, enfim, em todos os lugares, a pessoa quer sempre levar uma vantagem. Embora a gente esteja rodeado de pessoas assim, que nós encontramos elas em todos os lugares, né? São nossos vizinhos, às vezes, o verdadeiro cristão ele tem que ser abnegado. Ele tem que ser alguém que segue um padrão que Deus estabeleceu, como nós acabamos de ler agora, né? Na carta de Paulo aos Coríntios. Mas talvez alguém diga, João, é impossível você fazer hoje, obter ou fazer esse amor abnegado, né? Você vai ser o único. Bem, é impossível? Não, é difícil, mas não é impossível. Por quê? Porque o homem ele foi criado à imagem de Deus. O que nós temos é só que, como que usar uma chave
para abrir essa porta que existe em todos nós. Isso está aqui em 1 Coríntios, agora o capítulo é o 13. Vamos lá no capítulo 13 de 1 Coríntios. E ele falou assim, olha, o versículo 4 de 1 Coríntios, né? Ele falou assim, olha, o amor é a chave para que a gente possa ter esse amor abnegado. Se eu não tenho amor, eu não vou conseguir cumprir os requisitos de Deus, né? Então ele falou aqui no texto, olha, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é ciumento, o amor não se gaba, não se orgulha, não se comporta indecentemente, não procura seus próprios interesses, não se irrita com facilidade e não leva em conta o dano. Então, o amor que todos nós temos que ter é o que nos move, ou o que abre essa parte, vamos dizer assim, do nosso coração para poder fazer o que é bom às pessoas. E um cristão, ele tem que ser assim, né? Porque a palavra cristão vem de seguir a Cristo, e Cristo, ele seguia o exemplo mais importante que nós também temos, né? O exemplo do próprio Deus, do próprio Jeová. Quando Jeová viu lá o casal humano pecarem, né? Adão e Eva pecarem, ele não pensou só naquele momento, né? Aquele casal violou as suas leis e agora está tudo acabado. Não, ele tinha dado uma ordem, né? Ou tinha feito um pedido aos homens, né? Vamos ler lá Gênesis capítulo 1, versículo 28. A gente vai ver ali qual foi o que Deus pediu, né, para aquele casal humano, né? Gênesis capítulo 21 e o versículo 28. Então ele disse lá, antes, né, deles pecarem, além disso, Deus os abençoou e Deus lhe disse, tenham filhos, e se tornem muitos, e encham e dominem a terra. Embora o homem tenha pecado, mas essa ordem, esses filhos, nasceriam, né? Embora imperfeitos, embora iriam ficar doentes, né? Mas Deus não desistiu do que ele tinha falado para o casal humano aqui. Então Jeová, ele não pensou só naquele momento, né? Naquele casal humano, pecaram, e agora eu vou destruí-los, né? Porque, ou então falou, se virem, né? Não. Jeová pensou nos bilhões de pessoas que nasceriam e que morreriam por causa do pecado daquele casal. Então Jeová pensou em nós, né? Ele pensou na humanidade. Então Jeová não foi egoísta, né? Ele foi um Deus, ele demonstrou amor abnegado para com as pessoas. Então ele agiu. Estão pensando nas pessoas que morreriam, né? Ou naquelas pessoas que infelizmente não tinham culpa pelo pecado de Adão e Eva, ele fez uma provisão. Vamos ler isso? Está lá no Evangelho de João, o 3º capítulo do Evangelho de João, e o versículo 16. Então veja o que Jeová fez, o que Deus fez, então, para que esses bilhões de pessoas que nasceriam do casal humano tivessem oportunidade. Ele fez assim, o 16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o teu filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Veja que Jeová, ele agiu, ele olhou lá na frente, né? O que as pessoas que nasceriam e que teriam a chance que Adão e Eva perderam, a chance de ter
vida eterna. E nós encontramos, mais lá na frente, no livro de 1 João agora, ele continuou falando sobre isso, né? Lá em 1 João, o capítulo 4, de 1 João e o versículo 9. Olha só o que ele disse ali, né? Que João escreveu sobre esse amor. Ele falou assim, olha, por meio disto se revelou o amor de Deus no nosso caso, né? Ele falou, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que ganhássemos a vida por meio dele. Então, João deixou bem claro, né? O amor de Deus nesse respeito. Ele se preocupou. E o 19, ele disse assim, né, do mesmo capítulo, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, Deus demonstrou o amor dele para com a humanidade bem antes da gente existir, né? Então, ele pensou, olha, lá vai existir pessoas assim que irão me adorar. Então, eu vou dar um meio para que eles tenham vida eterna, né? A Bíblia chama isso de bondade imerecida. Quer dizer, nós não merecemos, né? É um amor abnegado. E é um amor que a pessoa dá sem esperar receber algo em troca. Bem, vamos ver um outro exemplo que nós encontramos dentro da Bíblia que deve nos motivar a ser pessoas abnegadas. Jesus. Jesus como homem, né, que viveu na terra, ele é o maior exemplo de obediência e de demonstração de amor abnegado. Vamos ler Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20 e o versículo 28. Ele recebeu da parte de Deus uma designação, uma coisa bastante importante, que ele mesmo vai dizer assim, né? Olha, assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Resgate, né? O resgate é algo que nós damos em troca de alguma coisa que tem valor, né, que foi tirada de nós. Então Jesus morreu como resgate para salvar a humanidade. E um resgate, podemos dizer assim, que é até um sacrifício, né? Porque quando alguém pede um resgate hoje no mundo, ele pede um valor assim que a pessoa às vezes não consegue nem ter esse valor na mão naquela hora, né? Então é um sacrifício que as pessoas fazem, né? Com o objetivo de poder resgatar aquilo que perdeu. Então Jeová deu o que ele tinha de maior valor para nos resgatar, né? Até nós chamamos alguns irmãos, né? Caro irmão, cara irmã, porque o preço que foi pago por você é muito caro, né? No capítulo 26 agora de Mateus, nós podemos ver ali o 39, 26, 39, como que Jesus se sentia quando ele estava para ser entregue lá para os judeus, né, para ser julgado injustamente. O 39 diz assim, indo um pouco mais adiante, ele se prostrou com o rosto por terra e orou. Né? Então veja a aflição de Jesus, né? Ele disse, meu Pai, se for possível, deixa que esse cálice se afaste de mim. Contudo, não como eu quero, mas como tu queres. Nós temos a primeira imagem, eu vou pedir para colocar essa imagem na tela, para nós relembrarmos um pouco do sofrimento que Jesus enfrentou para nos comprar, para dar a vida por nós, né? Então, essa chave que ele usou, né, chave do amor,
é muito caro, né? E ele cumpriu em detalhes tudo aquilo que ele recebeu do pai dele como incumbência, né? Dar a vida, mesmo sofrendo, né? A gente conhece muito bem o quanto Jesus sofreu para que ele pudesse cumprir a vontade do seu pai, que era nos resgatar, pagar o preço. É por isso que a Bíblia, obrigado pela imagem, irmão, é por isso que nós, quando lemos a Bíblia, nós encontramos partes que dizem assim, vamos ler Efésios capítulo 5, a carta de Paulo aos Efésios. Ele falou assim para os moradores, né, ou a congregação de Efésios: olha, portanto, tornem-se imitadores de Deus como filho amado, e continue andando em amor, assim como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como uma oferta e sacrifício, um aroma agradável a Deus. Então ele cumpriu em todos os detalhes aquilo que ele havia recebido da parte de Jeová como a sua designação, né? Isso mostra que nós precisamos, né, também demonstrar o mesmo tipo de amor. Então, quando eu digo eu sou cristão, eu tenho que estar copiando ou seguindo os padrões de Cristo. Agora, será que é difícil? Será que é impossível eu cumprir ou fazer tudo isso? Bem, talvez nós temos que dar alguns passos, né, para poder cumprir esses objetivos, né, ou aquilo que se espera de cada um de nós. Um deles é o batismo. Talvez aqueles que já estudam por algum tempo a Bíblia, aquele que já assiste às nossas reuniões, né, já por algum tempo, talvez estejam já fazendo seus arranjos para o batismo, né? Nós encontramos aqui no livro de Mateus, capítulo 16, o que Jesus disse ali sobre assumir um compromisso. Às vezes nós queremos estar no salão do reino, receber o elemento espiritual, mas não queremos compromisso. Eu não quero compromisso, né? Mas olha só o que ele disse aqui no versículo 24, 16, 24 de Mateus. Jesus disse, então, aos seus discípulos, né? Olha, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Quer dizer, os seus interesses, os seus gostos vão ficar agora em segundo plano, né? Daí ele fala, apanhe a sua estaca de tortura, quer dizer, as nossas dificuldades, os nossos problemas, e siga-me sempre. E o primeiro passo que alguém dá quando começa a querer ser um servo de Jeová, depois de aprender sobre a Bíblia, é o batismo. Agora, eu sei o que ele espera de mim, eu sei o que eu tenho que fazer, então eu me batizo, né? É muito mais do que apenas, talvez, vir aqui no Salão do Reino, sentar, assistir uma reunião e ir embora, né? Não. Tem que assumir um compromisso. A partir de hoje eu sou um cristão, né? Então se dedica a Jeová e se torna um cristão. E daí ele tem que fazer o segundo passo. Ele tem que começar a ser uma pessoa, um cristão, que vai começar a demonstrar o amor abnegado, né, em todos os aspectos da sua vida. É difícil? Não é difícil, né? E aonde começa esse amor abnegado? Na família, né? Marido e esposa. Marido e esposa colocam os interesses um do outro à frente do seu, né? Nós temos uma imagem ali, podemos ver essa imagem, a segunda imagem, né? Às vezes há a competição entre o marido, né? Nós estamos ali, ele é o rei, né? O dono da casa, e ela fala, não, sou eu. E quem está vencendo, acho que é os pratos, né? Porque eles estão crescendo, né? Não é mesmo? Mas vamos ver o texto de Efésios. Deixa a imagem, irmão, não tira a imagem, não. O texto de Efésios, agora o capítulo 5, né? Nós lemos o capítulo 1, os versículos 1 e o 2, agora vamos ler o 5, né? Quais são as ordens para
para nós, né? Ou, em primeiro lugar, aqui as esposas, né? 5:22, olha, a esposa esteja sujeita ao seu marido, como ao Senhor, né? Então, a esposa estar sujeita. E para o marido? O que a Bíblia diz? O 28. Do mesmo modo, o marido deve amar a sua esposa como o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Então, veja que o amor abnegado começa em casa, né? Talvez é lá que a gente começa a praticar, né? Esse amor, né? Tão importante, né? Se nós olharmos a foto novamente, a segunda foto, então agora nós estamos vendo lá os dois, né? Usando o amor abnegado, quer dizer, um ajudando o outro, né? Acaba rapidinho, né? Em vez de ele ficar no sofá lá vendo o esporte, ou aquilo que ele gosta, né? Ou ela, talvez. Então, a limpeza ali sai rapidinho, né? Isso é amor abnegado, né? Deixar a minha vontade para segundo plano. E esse amor, ele vai além do que dizer assim, ó, eu encho lá a despensa de casa, né? E a esposa, os filhos lá, come lá o que tem, né? Enche a barriga, coisas desse tipo, né? Não falta nada. Não. A lei que Jeová deu à nação de Israel, que nós encontramos lá em Deuteronômio, também com respeito à família, né? Os filhos, Deuteronômio capítulo 6, o versículo 6 e versículo 7. Ele disse, né? Para o israelita, olha, essas palavras que hoje te ordeno, devem estar estar no seu coração, né? E você deve inculcá-las a seus filhos e falar delas sentado na sua casa, andando pela estrada, ao deitar-se e ao se levantar. Então ele tinha que praticar, né? É um ato de amor ajudar os filhos a compreender sobre Jeová, né? Sobre as instruções da Bíblia, né? Porque não é porque é meu filho, né, que eu sou um testemunho de Jeová, que ele já vai nascer com a verdade, não, né? Ele tem que ser educado segundo os padrões de Deus. E Jeová espera que nós façamos isso, né? Principalmente quando nós ajudamos outros a conhecer a verdade. A terceira imagem, nós observamos ali, a maneira com que Jeová encara o trabalho que nós realizamos, né? A terceira imagem fala sobre o trabalho de pregação, né? Jesus, ele se preocupava com as pessoas em seus dias. Vamos ler Mateus, né, capítulo 9, 36. Capítulo 9, 36. Então, como que Jesus olhava para as pessoas nos seus dias, né? Então, ele disse assim, olha, vendo as multidões, sentia pena delas, porque elas eram esfoladas e jogadas de um lado para o outro como ovelhas sem pastor. É o que nós observamos hoje, né? As pessoas estão na mesma condição, né? Estão como ovelhas sem pastores, né? Infelizmente. E o apóstolo Paulo, falando sobre isso, veja só o que ele escreveu lá na carta aos Romanos, capítulo 1, e que é o mesmo sentimento que nós temos que ter, né? Ele falou, capítulo 1, versículo 14, eu sou devedor, tanto a gregos como a estrangeiros, tanto os instruídos como os sem instrução. O 16 ele diz, pois eu não me envergonho das boas novas. Ele tinha recebido da parte de Jeová um presente, né? O próprio Jeová deu seu filho, pagou um preço caro, então ele disse, eu sou devedor, eu preciso como que retribuir a Jeová aquilo que ele fez por mim. E quando nós fazemos isso, nós demonstramos o amor abnegado, né, que nós vimos ali na foto que nós fazemos, né? Um outro modo de nós demonstrarmos amor abnegado é entre nós, né, entre os cristãos, ajudar as pessoas, né, que necessitam de consolo, de ajuda, né? Às vezes nós
Nós nos conhecemos muito bem, né? Cada um de nós aqui sabe onde mora, quem são, o nome, né? O que faz na vida, né? Mas nós temos que dar, talvez, um pouco mais de atenção a esse aspecto. Olha só o que diz lá em 1 João, vamos ler novamente, o que ele escreveu para nós ali. O terceiro capítulo de 1 João, os versículos 16 e em diante, né? Ele diz assim, olha, por meio disso chegamos a conhecer o amor. Ele entregou a vida por nós e nós temos a obrigação de entregar a vida pelos nossos irmãos. Agora 17, irmãos. Mas se alguém tem os bens deste mundo e vê o seu irmão passando necessidade e ainda assim se recusa em lhe mostrar compaixão, de que modo o amor de Deus permanece nele? 18 diz, filhinhos, devemos amar não em palavras, nem com lágrimas, mas em ação e em verdade, né? Então, colocar o amor em ação, né? Então, poder ajudar as pessoas. Esse é o tipo de amor abnegado que nós vimos lá, os dois maiores exemplos, Jeová e Jesus, fazer. Talvez outra maneira de mostrar amor abnegado, irmãos, é com respeito às nossas escolhas, né, que nós fazemos, como roupa, maneira de nos comportar, escolha por música, redes sociais e coisas assim, né? Então, quando eu penso que aquilo que eu faço vai magoar alguém, eu tenho que recuar, né? O meu amor para com os meus irmãos me ajuda a fazer escolhas sábias que podem ajudar as pessoas, né? E não fazê-las tropeçar e perderem a sua fé. Então, nós aprendemos bastante sobre o amor abnegado, né? O amor abnegado nós podemos dizer que é uma estrada de mão dupla, né? Nós damos, quer dizer, alegra quem recebe e também alegra aquele que deu esse amor, porque ele retorna para nós de uma certa forma da parte de Jeová. Olha só o que diz lá em Provérbios capítulo 11 e o versículo 25. O texto de Provérbios 11, 25 diz assim, a pessoa generosa prospera. Olha só, né? Então, e quem reanima outros, ele mesmo será reanimado. Então, veja que vale a pena, então, nós nos esforçarmos em fazer ou colocar em prática esse amor abnegado. Um amor que não se espera, né? Nada em troca, um amor que não é egoísta. Então, esse amor hoje, ele nos dá muita alegria. Nós temos milhões de exemplos dentro da Bíblia e entre nós, de que agir dessa forma é a melhor maneira que nós podemos fazer. Nos dá muita recompensa hoje, né? Muita alegria. E com certeza, irmãos, além dessa alegria que nós temos hoje, Jeová nos dá a oportunidade, no futuro, a vida eterna, se nós aplicarmos os exemplos que nós encontramos dentro da Bíblia e mostrarmos a forma de amor abnegado que agrada a Ele.